Vale a pena investir seguindo carteiras recomendadas de corretoras, de bancos? Muita gente tem essa dúvida. Todos os meses a gente vê grandes bancos, instituições renomadas, soltando lá a lista. Olha, essas são as 10 ações e os 10 fundos imobiliários recomendados para o próximo mês. E o pequeno investidor, o investidor iniciante e às vezes até o investidor mais experiente, ele olha para aquilo ali e fica na dúvida. Poxa, mas será que vale a pena eu fazer exatamente igual essas instituições, que são grandes instituições renomadas, estão passando para mim? Será que vale a pena eu, com o meu tamanho aqui, com a quantidade de dinheiro que eu invisto, será que eu vou ter esse resultado? Será que vale a pena para mim? Essa é uma dúvida muito comum no mundo dos investimentos. Inclusive, essa foi uma pergunta que me mandaram lá na caixinha de perguntas do Instagram. Então você já sabe, esse aqui é o vídeo daquela série Eduardo Responde, onde eu pego perguntas que vocês me mandam lá na caixinha do Instagram ou que deixam aqui embaixo nos comentários dos vídeos, e eu trago essas dúvidas para responder aqui num formato de vídeo onde eu consigo falar tudo de importante e você realmente vai entender definitivamente e não vai mais ficar com dúvida sobre essa parte dos investimentos. Especificamente no vídeo de hoje, a gente vai responder essa pergunta: se vale ou não a pena a gente investir seguindo carteiras recomendadas dessas grandes instituições. Mas não vai ser só essa pergunta. Eu vou responder também uma outra pergunta, que é: vale a pena realizar lucros no Brasil agora, porque a bolsa subiu bastante, e aportar lá nos Estados Unidos? Será que vale a pena agora eu dar uma grande mexida aí na minha carteira, pegar esse lucro que eu tive aqui para pôr lá nos Estados Unidos em dólar? Enfim, essas são as duas perguntas que eu vou responder hoje, e eu preparei uma resposta aqui completinha, hein? Uma resposta para você chegar no final do vídeo com o conhecimento necessário para tomar a melhor decisão para você. Lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimento. O objetivo aqui desse vídeo, na verdade, o objetivo aqui desse canal inteiro, é sempre te dar conhecimento, te dar informações, te mostrar e te dar mais recursos para você conseguir investir melhor, para você mesmo tomar as melhores decisões de investimento, porque ninguém vai tomar uma decisão melhor do que você quando o assunto é o seu dinheiro. Ninguém vai cuidar melhor do nosso dinheiro do que nós mesmos. Então é importante que a gente saiba, e você vai ver, se você é novo aqui no canal, vai assistir os outros vídeos, porque você vai descobrir que investir nem é aquele bicho de 7 cabeças que muita gente acha que é. Investir é muito mais simples do que a maioria das pessoas imagina. Você quer fazer difícil? Dá para fazer também, só que o resultado não vai ser bom. Se você investir de forma simples, você vai ver que você vai ter bons resultados, beleza? Bom, então, se você é novo por aqui, já se inscreva no canal, porque a gente se dedica aqui, hein? A gente faz um conteúdo de verdade, conteúdo raiz mesmo. Aqui você não vai ver um vídeo sensacionalista, atrás de like, essas coisas, apesar que eu preciso do seu like. O seu like ajuda muito o canal e é de graça. Deixa o seu like aí, porque isso faz com que o canal ganhe mais relevância, e nós estamos muito felizes porque a gente acabou de bater 10 mil inscritos. Cara, parecia que ia demorar tanto para chegar e chegou rápido. Eu fico muito feliz de vocês estarem gostando do conteúdo. Então deixa o seu like aqui. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E se você já é das antigas, se você já acompanha a gente desde o ano passado, seja muito bem-vindo também. É muito legal ver você aqui de novo, tá? E contem sempre comigo. Contem comigo para entregar um conteúdo de valor em cada vídeo. Esse é o meu objetivo, tá bom? Bom, então vamos lá. A pergunta é: vale a pena seguir carteira recomendada? Pessoal, olha só. A primeira coisa que eu quero que vocês entendam aqui é que eu não vou falar mal das instituições. Eu quero que vocês entendam que eles jogam um jogo e a gente joga um outro jogo. Isso é extremamente importante que você já entenda. O nosso jogo dos investimentos é completamente diferente do jogo de investimentos que essas grandes instituições jogam. Por quê? Qual é o nosso objetivo? Você que investe seguindo a minha metodologia de investimento, entendendo essa filosofia de investimentos, a gente investe com dois objetivos, que na verdade todos esses objetivos se juntam em um só, que é investir pra gente viver de renda, pra gente ter uma aposentadoria com ações e com fundos imobiliários. Então o nosso objetivo é comprar ações para construir um patrimônio. Então ações e fundos imobiliários bons, ações de boas empresas e bons fundos imobiliários que vão gerar renda passiva e que com o passar do tempo vão se valorizar muito e vão pagar muitos dividendos, e eu vou ter ali em algum momento a minha independência financeira, eu vou poder viver com a renda dos meus investimentos. Só que as instituições financeiras, elas não gostam desse jogo
jogo. Elas gostam de um outro tipo de jogo, o jogo de girar a carteira, de fazer muitas movimentações, de ficar caçando quais são as ações que vão se valorizar mais nos próximos, no caso da carteira recomendada, nos próximos 30 dias. E isso é independente da qualidade da empresa. E aí já tem uma diferença muito grande na nossa filosofia, porque eu não coloco nenhum real em uma empresa que não seja uma empresa boa, que tenha bons fundamentos. Eu não vou colocar nenhum real em uma empresa qualquer só porque ela tem um alto poder ou uma alta possibilidade de se valorizar muito nos próximos 30 dias e depois, valorizou, eu vou vender. Porque isso nem sempre acontece, na maioria das vezes não acontece, e isso não faz sentido, é meio que uma aposta. E eu falo isso porque eu já vivi tudo isso e eu já tentei tudo isso. Eu não vou falar a minha história de investimento no mundo dos investimentos aqui para vocês, porque é uma história longa com muitos erros, mas eu conto isso em outros vídeos aqui também, tá? Eu já contei aqui, todo mundo que já me acompanha há mais tempo sabe. Eu já tentei fazer trade, eu já tentei fazer essas carteiras recomendadas, já tentei várias coisas e todos esses erros foram trazendo o conhecimento para eu montar a metodologia que a gente usa hoje. Então, uma coisa que eu aprendi, e eu aprendi da pior forma, que é perdendo dinheiro, é que a gente não investe numa empresa só porque ela vai se valorizar, ou porque ela tem uma possibilidade de se valorizar. Isso acaba sendo uma aposta, porque a gente tem que investir. Ó a lógica. Quando a gente fica procurando qualquer empresa que possa se valorizar, eu tô apostando o meu dinheiro. Agora, quando eu olho por uma boa empresa, com bons fundamentos, com bons resultados, eu posso colocar o meu dinheiro lá, porque pode ser que não seja imediatamente, mas ela vai se valorizar. Por quê? Porque é uma boa empresa. Então, o jogo que a gente joga não é ficar procurando qual a empresa que vai se valorizar nos próximos 30 dias. Eu quero saber quais são as boas empresas que vão se valorizar para sempre, que não vão parar nunca de se valorizar. Edu, mas aí então talvez a gente invista em empresas que vão se valorizar pouquinho. Tá enganado. Essas grandes empresas são as empresas que mais se valorizam. Então, você pode olhar para a carteira recomendada? Pode analisar e de repente dessa carteira recomendada, você analisa ali as 10 ações, os 10 fundos imobiliários, talvez algum você até tenha na carteira e você fique com ela na sua carteira. Mas não é porque tá numa carteira recomendada de uma grande instituição que é uma boa empresa, certo? O jogo deles é diferente. E olha, pessoal, eu não quero fazer teoria da conspiração aqui, mas vamos ser bem realistas e também não tô acusando nenhuma instituição. Você entende que alguma instituição pode acontecer de uma grande empresa que tem bastante dinheiro, o diretor dessa empresa conversa com o diretor desse banco, dessa corretora, dessa casa de análise e fala: amigo, dá uma força pra gente, o que você acha de colocar a nossa empresa na sua carteira recomendada? Mas eu não sei, vamos ver. Cara, quebra o galho aqui porque aí eu consigo isso aqui. Gente, a gente não pode ser inocente. A gente mora no Brasil e a gente sabe como que é o jogo aqui no Brasil, né? Nem sempre, ou melhor, na maioria das vezes, a ética não é levada em primeiro lugar. O pessoal não tá muito preocupado com isso não. Por isso que eu quero te ensinar sempre a investir por conta própria. Você não pode deixar o seu dinheiro na mão de quem não tá preocupado com o seu resultado de verdade. Outra coisa é o seguinte, carteira recomendada, ela funciona mais ou menos como uma roupa de tamanho único. Pessoal, uma roupa de tamanho único talvez fique bom ali para uma porcentagem pequena da população, mas para a maioria das pessoas não vai ficar bom. Para algumas pessoas vai ficar muito apertada, para outras vai ficar folgada, para algumas vai ficar muito grande, para outras vai ficar pequena. Enfim, pode ser que para você hoje sirva, mas no mês que vem você engordou um pouquinho, aquela roupa já não tá servindo. Pessoal, carteira recomendada é igual roupa de tamanho único. Não vai ficar bom, não funciona para todo mundo. E uma coisa que a gente tem que pensar, olha só, imagina hoje essa carteira recomendada, ela é recomendada para quem? Porque pode ser que tenha lá o João tem 70 anos e o José tem 25 anos. O João e o José, com uma diferença de 45 anos de vida, vão ter a mesma carteira de investimentos? O João e o José têm objetivos completamente diferentes. Agora imagina ainda se o João investe R$1.000 e o José investe R$10.000. Como que a mesma carteira vai funcionar para todo mundo, pessoal? É simples da gente entender que não é assim. Agora vem o pior. Imagina só que você vem aqui no meu canal, ou você me chama e
fala, Edu, me passa aí 10 ações que são excelentes. Aí eu vou te passar 10 ações que são excelentes. Aí no mês que vem, eu falo, ó, mudou. Essas 10 ações que eram excelentes no mês passado, nesse mês já não são as 10, hein? Eu tirei 3 aqui e coloquei 3 novas. Opa, então mudou. Aí depois chega no outro mês, eu mudo de novo. E no final de 12 meses, talvez eu tenha mudado a carteira inteira ou 90% dela. E isso é o que acontece com as carteiras recomendadas. A carteira que começa sendo recomendada as 10 ações em janeiro, 90% delas não estão mais na carteira lá em dezembro, ou seja, em um ano mudou tudo. Agora, como que eu falo? Pode investir nessa empresa porque eu recomendo ela hoje e daqui a um mês eu não recomendo e depois eu já não recomendo outras. A coisa gira muito. Só que qual é o problema? O investidor iniciante acha que isso é investir, acha que isso é entender do mercado, acha que isso realmente faz sentido, dá uma falsa sensação de que você está fazendo algo. Investir não é sobre ficar trocando as empresas na sua carteira, é sobre escolher só boas empresas, colocar na sua carteira, sentar e esperar, continuar investindo, obviamente, todos os meses, fazer ali a distribuição da sua carteira bonitinho, uma carteira diversificada, uma carteira equilibrada, mas investir é muito mais sobre esperar do que sobre girar a carteira. Girar a carteira dá a sensação de que você está investindo. E aí você ainda ouve umas coisas do tipo, olha só pessoal, agora com a Selic em tantos por cento, com o dólar a tanto, a gente chegou à conclusão que a gente tem que trocar essas empresas. Aí você olha e fala, pô, os caras sabem muito e sabem mesmo, mas o resultado com os investimentos não são aqueles que a gente deseja. Então, ó, e de novo, eu aprendi isso tudo da pior forma, perdendo dinheiro, errando. E quando a gente olha para os investidores de maior sucesso no mundo dos investimentos, e quando eu falo isso, cuidado, porque tem aqueles do Instagram lá, aqueles aqui do YouTube também, né, que ficam com carro importado, relógios caríssimos. Você fala, nossa, esse cara tem resultado. Não são esses caras que a gente tem que olhar. A gente tem que olhar quem tem resultado comprovado, de verdade. Óbvio, o maior exemplo de todos, né? O Buffett. O Buffett é o maior investidor de todos os tempos. E adivinha o que ele faz? Ele compra e espera. Se você perguntar pro Buffett, Buffett, faz uma carteira recomendada para esse mês aqui, ele vai falar, vai te catar, moleque. Isso se ele não for mais mal educado ainda, porque isso é praticamente um pecado no mundo dos investimentos, principalmente para quem joga o jogo de investir para construir patrimônio e viver de renda. Beleza? Então, ó, essa foi a primeira pergunta. E isso é importante demais. Cuidado. Eu sempre falo que quando a gente vê coisas no mundo dos investimentos, a gente precisa olhar com os olhos de investidor. Quem já tem R$1 lá investido já é investidor e você precisa aprender isso quanto antes, porque senão você vai ser levado por esse tanto de informações aí de gente que não tá nem um pouco preocupado com o seu dinheiro, certo? Antes da gente ir para a segunda pergunta, eu vou falar agora sobre esse livro, sobre o Bolsa de Valores para Iniciantes. Se você tá iniciando no mundo dos investimentos ou se você quer iniciar no mundo dos investimentos, esse livro aqui pode ser o seu guia ideal. Esse livro ele tem tudo que você precisa para aprender a investir na bolsa de valores, não seguindo carteiras recomendadas, mas sim montando a sua própria carteira de investimentos. Você vai aprender desde o que é a bolsa, como que a bolsa funciona, qual corretora usar, ou melhor, como analisar qual a melhor corretora para você, como selecionar as melhores ações, os melhores fundos imobiliários, como montar uma carteira completa mesmo, que vai ser uma carteira segura, que vai te pagar dividendos. Enfim, aqui na descrição do vídeo tem um link especial para você garantir um exemplar. Você vai receber um livro físico aí na sua casa mesmo, com frete 100% grátis, beleza? E a segunda pergunta que eu trouxe hoje é: vale a pena agora realizar lucros no Brasil e aportar mais agora nos Estados Unidos? Ou seja, a bolsa brasileira subiu muito, eu vou vender o lucro que eu tive aqui e vou colocar lá nos Estados Unidos. Pessoal, esse é um grande erro também dos investidores. Inclusive, sabe qual é o maior inimigo dos investidores? Somos nós mesmos, a nossa cabeça. A gente fica vendo tanta informação por aí que a gente fica querendo tomar decisões que são decisões erradas. Ó, a primeira coisa, você investe no Brasil e nos Estados Unidos? Ótimo, legal, e eu acho que deve ser que é importante mesmo que você faça esses dois tipos de investimentos. Quando você vai investir, você fala assim, olha, eu quero investir então 50% no Brasil e
50% nos Estados Unidos? Eu quero ter 50% do meu dinheiro aqui e 50% lá? Então vamos imaginar que eu vou investir R$1.000, 500 aqui, 500 lá. Aí vamos imaginar que a minha carteira subiu muito aqui. No próximo mês, ao invés de aportar aqui, que aqui pode estar, por exemplo, com R$600 e aqui caiu um pouco, tá com 450. Então eu posso pegar os R$1.000 que eu vou investir todos os meses e aportar um pouco mais aqui. Mas essa parte de vou realizar lucro aqui para pôr ali, pessoal, se eu tive lucro com os meus investimentos, eu alcancei o objetivo que eu desejava. Porque quando a gente investe em boas empresas para ver as nossas ações se valorizarem. Qual sentido faz de eu tirar esse lucro de uma boa empresa? Ah, mas eu vou colocar em outra boa empresa lá nos Estados Unidos. Vai, eu entendo. Sim, só que você não pode penalizar uma boa empresa você tirando o dinheiro dela. A não ser que você comprou qualquer empresa lá, ela se valorizou. É igual a vaca em cima da árvore, né? Você não sabe como que ela chegou lá, então tira. Mas se você investiu numa boa empresa, cara, deixa lá. Até porque boas empresas vão se valorizar mais com o passar do tempo, assim, ó, muito. E aí você pode, o dinheirinho que você tira do seu bolso todo mês para investir, forçar mais nos Estados Unidos. Por quê? Para manter essa proporção de 50% a 50%. Dessa forma, eu costumo dizer que não sou eu que tomo a decisão de onde eu vou investir. É a minha carteira que me mostra. Se eu quero ter 50% em cada um, no Brasil, 50% nos Estados Unidos, quando eu for investir, eu vou olhar quantos por cento eu tenho no Brasil, quantos nos Estados Unidos. Opa, então eu preciso aportar um pouco mais aqui, um pouco mais ali. Para de ficar correndo, achando, e isso tudo, ó, de novo, pessoal, não é nada contra, não. É porque vocês ficam vendo um monte de notícias aí. Você fica vendo, as ações do Brasil subiram muito, será que vai ter fôlego? Será que 2026 vai ser um bom ano para bolsa? Aí você começa a ficar com medo, fala, vou tirar daqui e por ali. Deixa aqui, deixa crescer. Eu tenho duas empresas, ó, não é uma recomendação de investimento, né? Mas as duas primeiras empresas que eu comecei a investir lá atrás foi a VEG e a Itaúsa. A VEG e a Itaúsa são duas ótimas empresas. Elas se valorizaram muito. O valor que tem investido nelas hoje na minha carteira é muito maior do que algumas outras empresas. Às vezes tem empresa na minha carteira que tem 10% do valor da VEG e da Itaúsa. Você acha que eu vou vender ações da VEG e da Itaúsa para pôr em outras? Mesmo sendo boas empresas que eu escolhi? Não, eu vou deixar elas subindo. E todos os meses eu vou tirando um pouco de dinheiro do bolso, colocando lá nas outras empresas. E colocando nos Estados Unidos também. Então cuidado com essas narrativas de tipo, realize lucro e coloque em outro lugar. Se essa empresa deu lucro, se ela se valorizou, é muito provável, se ela for uma boa empresa, que ela vai continuar se valorizando muito nos próximos anos. A gente faz quase de tudo para não vender uma ação, porque se você investiu bem, você não vai precisar vender as suas ações. Certo, senhoras e senhores? Então é isso. Esse foi mais um Eduardo Responde. Se você quer ter a sua pergunta respondida aqui, pode fazer uma pergunta aqui nos comentários do vídeo, pode fazer lá no meu Instagram, no Edu Lopes, que toda semana eu faço pelo menos um vídeo aqui respondendo dúvidas de vocês. Espero que você tenha gostado. Se você quer o livro, vai aqui na descrição e garante o seu exemplar. Um grande abraço, bons investimentos e a gente se vê no próximo vídeo.